Pessoal, bom dia. Vamos começar hoje quebrando um pouco as nossas aulas de comentário de questão. Vamos começar hoje um curso sobre a famigerada Lei 812 de 11 de dezembro de 1990, que define o que, pessoal? Que trata do regime jurídico dos servidores públicos civis, da União, das autarquias e das fundações públicas federais. Ou seja, pessoal, estamos tratando do famoso RJU, Regime Jurídico Único, já vamos falar disso, dos servidores públicos federais, abarcando tanto a União como suas autarquias e fundações públicas. Então, iniciando aqui pelo título 1 das disposições, título 1, capítulo único das disposições preliminares. Então, olhem só, artigo 1º. Esta lei institui o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias, inclusive as em regime especial, e das fundações públicas federais. Então, bem tranquilo, né, pessoal? Posso generalizar e dizer que estamos tratando do conjunto de normas aplicáveis aos servidores federais da União, das suas autarquias, incluindo as de regime especial, como as agências reguladoras e das fundações públicas federais. Uma ressalva aqui inicial, pessoal. Aqui, ó. O Estatuto, editado em 1990, ele usa essa expressão, servidores públicos civis. Mas hoje, essa especificação civis é desnecessária. Por quê? Porque nós tivemos uma alteração na Constituição, que ela simplesmente, uma alteração quase invisível. Nós tínhamos um título, um capítulo, como temos até hoje, falando servidores públicos civis. E outro capítulo na Constituição, dentro da parte pertinente à administração, que falava servidores públicos militares. O que houve? Foi podada a expressão civis, que acompanhava o capítulo relativo aos servidores públicos civis, entre aspas. E, de outro lado, no capítulo relativo aos servidores públicos militares, foram cortadas as expressões servidores públicos. Portanto, os militares estão só militares. Eles não estão mais, pela Constituição, compreendidos na expressão servidores públicos. Ou seja, em outras palavras, todos os servidores públicos hoje são civis e a expressão para designar os militares é tão só militares. Pois bem, há pouquinho, pessoal, eu falei para vocês que essa lei, a 812/90, é conhecida como Regime Jurídico Único, RJU, dos servidores públicos federais. Então vamos contar um pouquinho a historinha para nós adequar, ter plena precisão do nosso objeto de estudo. Olhem só, antigamente, no texto original da Constituição 39 Caput, era estabelecido a obrigatoriedade do... Deixa eu colocar melhor aqui. A obrigatoriedade do regime jurídico único, RJU, para o pessoal da administração direta, autárquica e fundacional de cada entidade política. Então, olhem só. Constituição Federal, em seu artigo 39 caput, estabeleceu a obrigatoriedade de adoção do famoso Regime Jurídico Único, vulgo RJU, para o pessoal da administração direta, autárquica e fundacional de cada entidade política. Ou seja, cada entidade política deveria editar uma lei trazendo as normas funcionais,
as normas aplicáveis a seus servidores de toda a administração direta, autárquica e fundacional. Então, o mesmo conjunto de normas que regulariam a situação funcional dos agentes daquela entidade política atuando na sua administração direta ou nas suas autarquias e fundações públicas. Pois bem, apesar de alguns doutrinadores afirmarem que esse regime poderia ter natureza estatutária ou seletista, eu não concordo com isso e, na verdade, o STF também não concorda. Por quê? Porque dentro da administração direta e autárquica, nós temos agentes que exercem funções típicas de Estado. Ora, e para o exercício de funções típicas de Estado, é obrigatória a adoção do regime de caráter estatutário, pelas suas vantagens exclusivas, pelos alguns direitos peculiares a esse regime. Se o mesmo regime de pessoal deve ser adotado para toda direta autárquica e fundacional de cada entidade política, e alguns agentes nessas esferas têm que ser obrigatoriamente de caráter estatutário, então creio que é lógico a gente concluir que o regime único teria que ser obrigatoriamente de caráter estatutário. Pois bem, esta era a situação no texto original da Constituição. Mas aí o que foi? Aconteceu? Deixa eu puxar daqui, estender só um pouquinho.